Deus Salvador, e pede também para que nessa mensagem Ele fale contigo. Feche teus olhos. Senhor, obrigado por mais uma vez nos conduzir, Senhor Deus, ao teu santo templo. Te pedimos, Pai, que use-nos mais uma vez para falar do teu amor leal, da tua bondade. Que todos, Pai, possa glorificar o teu nome em adoração, em louvor. Que este culto, Senhor, seja algo marcante na vida daqueles que aqui estão, na vida daqueles que estão ouvindo e vendo, que essa palavra possa penetrar dentro de coração, fazendo a diferença para a qual ela será pregada nessa noite. Vem, Senhor, nos edificar, nos fortalecer, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, Senhor, seja agradável na tua presença. Fala, Senhor Deus, fala, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O texto que nós lemos nessa noite, no livro de Tiago, é um texto que vai falar sobre as obras ou as provações dessa vida. Vai falar também sobre as tentações. Tiago começa essa carta com uma saudação. Muitos acreditam que essa carta foi a primeira a ser escrita em todo o Novo Testamento. Foi enviada a uma igreja jovem, composta apenas por cristãos judeus. O autor, como nós falamos, é Tiago, que é irmão carnal de Jesus. E ele aqui se apresenta como o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago não é um livro evangelístico, não é um livro doutrinário, é simplesmente uma carta de exortação escrita para a família de Deus. Mas assim era um escrito muito útil para todos nós que queremos fazer de Jesus o centro da nossa vida, de honrá-lo em tudo o que fazemos. Nós, irmãos, os cristãos, sabemos que a intenção de Deus é desenvolver em nós uma capacidade madura para que possamos viver uma vida de obediência a Ele. Uma vida que seja constante, perfeita, íntegra, sem falta alguma. Olha, nós os cristãos de hoje podemos viver essas mesmas experiências. Podemos viver essas experiências, irmãos, por meio da nossa fé. Fé em Deus, fé no Filho de Deus, e através dessa fé firmada, confiante, madura, possamos alcançar
alcançar vitórias, bênçãos, milagres. E os resultados dessas bênçãos, irmão, isso é maturidade espiritual. Amém? Para alcançarmos as bênçãos, as vitórias, os milagres, precisamos ter uma fé madura. O crente, ao longo da sua caminhada, ele precisa amadurecer, ter uma fé firmada, ser um crente confiante, ser um crente que espera o cumprimento das promessas de Deus com paciência. Nessa mensagem, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês, aprendendo lições, e falar de 4 elementos que são essenciais, fundamentais, para que possamos vencer as lutas, as tentações e também as provações. Amém, queridos? Em primeiro lugar, irmãos, vamos falar sobre provações e maturidade espiritual. No verso 2 que nós lemos, no início nós podemos ver Tiago saudando e dizendo aos meus irmãos: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se nós vamos, irmãos, entender, se nós formos fazer uma análise sobre o que ele está falando, fica muito difícil ter alegria enquanto passamos pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades. Mas é como se o apóstolo estivesse dizendo: vocês são cristãos, vocês já tiveram algumas experiências, vocês já leram sobre os grandes feitos do Senhor. Então, fiquem firmes, suporte, não desistam, sigam em frente, seja forte. Aleluia, aleluia. Aguenta mais, tudo o que está passando é Deus te provando, é Deus te lapidando, é Deus te testando, é Ele te levando aos limites. Porque Ele tem algo maior, Ele tem um propósito maior, porque Ele quer fazer algo maior na tua vida. Ele está te ensinando a ser forte. Não desista. No final vai dar tudo certo. Amém? No final, tudo isso vai passar. E aí sim, você vai se alegrar no Senhor. E aí sim, será motivo para você de alegria por passar por todas aquelas provações. É como se ele estivesse dizendo aquela palavra bíblica de Jesus Cristo: aquilo que eu faço contigo hoje, saberás depois. A igreja está ouvindo? A igreja está entendendo? Aleluia, aleluia. Passar por provações, irmãos, e ter alegria é muito difícil. Mas quando nós confiamos, irmãos, que Deus está conosco, e nós temos um Deus que cuida de nós, nós nos tornamos firmes, esperando a nossa bênção, a nossa vitória. E a alegria virá, irmão,
benefício para a sua vida. Amém? Amém. É preciso que você escute, irmãos. É preciso que você esteja atento a tudo aquilo que Deus está falando para você. Tudo aquilo que Deus vai falar para você. A maneira de como enxergamos, irmãos, ou de como encaramos as lutas, é que vai determinar os resultados. A maneira de como encaramos as lutas, irmão, é como vai resultar, determinar os resultados. Quem espera, irmão, uma vida cristã fácil, esses vão se decepcionar. João 16:33, Jesus nos alerta, nos dizendo: olha, no mundo terás aflição, mas ao mesmo tempo Ele nos chama e nos exalta até com ânimo, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia! Quem espera uma vida cristã de facilidade vai se decepcionar. No mundo vamos ter aflição, irmãos, mas tenha ânimo. Seja perseverante, não desista. Aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Amém? Aquele que está conosco, irmão, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. A segunda lição que aprendemos com as lutas, com a provação, que as provações e a necessidade da sabedoria. Amém, queridos? Amém. Texto lindo, capítulo, versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha, querido, na provação nós precisamos buscar a Deus, pedir o socorro de Deus e pedindo a Ele sabedoria para superar as adversidades. Amém? Pedindo a Deus dar-lhe sabedoria para que eu possa administrar essa situação, para que eu possa suportar. Aleluia! Quando as pressões, irmãos, são grandes e não temos a maturidade nem experiência suficiente para resolver as coisas, precisamos buscar a sabedoria de Deus, pedir a Deus para que nos dê saída, para que nos mostre uma saída, para que mostre uma solução. Não podemos entrar em desespero, entrar em oração, refletir, pedir a Deus a direção certa. Isso faz parte, irmãos, da sabedoria vinda de Deus. E ao lermos as Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar diversos exemplos de provações, de tentações, na vida de homens e de mulheres de Deus. Homens que
reprovados, mas que também foram aprovados. E quando somos, irmãos, aprovados, isso mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo, nascidos pela fé, porque soubemos suportar, porque soubemos passar por diversas provações. Saiba, amados, as provações ela trabalha não contra nós. Aparentemente parece que tudo é contra, mas as provações ela vem de Deus. Ela trabalha em nosso favor. Somos provados exatamente para nos tornar melhores. Amém? Amém. Olha, eu não sei qual provação você está passando, mas eu quero dizer para o seu irmão: Deus quer te tornar melhor. Aleluia. Somos provados exatamente para nos tornar melhores. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, dos versos de 3 a 4, que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aleluia. Deus nos torna pacientes, irmão, porque a paciência ela é a chave para alcançarmos as promessas de Deus. A paciência, irmão, ela é a chave para alcançarmos as promessas e todas as sortes de bênçãos do Senhor. Amém? Amém. Por isso, fique firme, espere em Deus, confie nele, não se desespere. Aleluia. Paciência. Lembro, agora me veio a lembrança, algo que meu neto disse para minha filha outro dia. Não sei por que foi, mas ela me disse que ele falou que o meu avô, parece que ele é o homem mais paciente do mundo. E eu fiquei muito feliz, porque ele teve essa percepção. Não que eu queira, irmão, para mim, esse título, mas eu quero dizer para você que a paciência é a chave para alcançar todas as sortes de bênção. Amém? As promessas do Senhor. E a terceira lição, irmão, é que devemos aprender nas provações as escalas de valores para nossas vidas. Amém? A nossa relação de cristão com Deus, ela nos liberta, irmão, de uma das fontes da tentação do pecado chamado orgulho. Veja o que Tiago diz: o irmão de condição humilde, ele fala que o irmão de condição humilde isso é o poder, isso é o pobre, irmão, que se desfaz da velha atitude da ira, de ressentimento por sua pobreza, quando percebe com alegria que Deus o tornou rico. Amém? Como é importante, né, irmão?
estão miseráveis por viver uma vida de pobreza, de achar que as coisas nunca acontecem conosco. Asaf, no seu salmo ali, creio que parece 73, há um texto em que fala sobre isso. Mas, irmãos, seja humilde, seja submisso a Deus, porque primeiro Deus quer construir um caráter em você. Amém? Muitas vezes eu me pego louvando a Deus e glorificando a Ele na minha condição de humilde. E vejo como Ele diz que os humilhados serão exaltados. Como Deus usa os seus servos e o coloca em posição de destaque. Quando o homem pobre, irmãos, ele percebe com alegria no seu coração que Deus o tornou rico, que Deus o tornou rico, porque a riqueza de Deus é muito mais importante do que a riqueza do mundo. Amém? Por isso seja humilde, irmãos. Deixa Deus te usar. Deus quer construir em você um caráter cristão. Isso é, um cristão mais preparado. Um cristão que domina bem a palavra da verdade. Um cristão que não tem do que se envergonhar. Amém? Um cristão que agora, pela palavra de Deus, está preparado para toda boa obra. Aleluia. Primeiro, querido, eu quero lhe dizer, amém? Amém. Quero lhe dizer, o Senhor precisa operar primeiro em nós. O Senhor primeiro quer formar caráter cristão em você. Ele quer operar em você, para depois operar através de você. Amém, irmãos? Deus está lapidando, está cuidando do teu caráter. Deus está cuidando de tudo para te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Olha, temos alguns exemplos aqui na Bíblia, exemplos que são muito importantes, para que você possa ter paciência, passar as provações e as tentações, tentando construir um caráter cristão, daquele que não desiste, daquele que continua esperando, confiando em Deus. E um deles, irmãos, é o exemplo de Abraão, o nosso pai da fé. Abraão, irmão, ele passou 25 anos. Deus passou 25 anos trabalhando na vida dele, preparando para entregar a promessa. A promessa, irmão, de dar a ele um filho prometido. 25 anos. E você? Quantos anos faz que você está esperando? Abraão, ele esperou 25 anos para ver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. José, irmãos,
Foi mais um homem provado por Deus. Esse homem ele teve que passar por várias provações. 30 anos, irmão. Deus trabalhando na vida de José. 30 anos. Só depois de várias provações é que Deus lhe deu vitória. Nós podemos ver aquele homem, tantas provações, tanta luta, tanto sofrimento, se tornou escravo, para depois vir a ser governador do Egito. Nós podemos ver Moisés, um homem levantado por Deus também, e passou ali 80 anos sendo provado, sendo preparado para servir os últimos 40 anos ao serviço de Deus, dedicado a Deus. Eu não sei quanto tempo você espera, não sei quanto tempo você está orando. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, esse levou 3 anos para treinar os seus discípulos. Mas você precisa, irmãos, se colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Amém? Em quarto lugar, irmãos, a quarta lição: as provações e as suas possibilidades. As provações, elas servem para o aperfeiçoamento do cristão. Nós falamos que Deus está forjando o caráter, que Deus está trabalhando. E ela expressa isso por meio de alguns argumentos. Quando lemos o texto, aqui no livro, versículo 6, ele diz: peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensei em tal pessoa. Não pensei tal pessoa, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, e então sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mas aí ele traz uma bênção. Ele traz uma bênção sobre aqueles que conseguem passar pelas provações. E ele diz no versículo 12: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Por isso eu quero concluir dizendo que Deus te ama. Amém? Resta saber se você ama Deus. Tiago fala que é exatamente que Deus prometeu aos que o amam. Deus ama você. Amém? Amém. Nunca duvide desse amor de Deus por você. Essa bênção de Deus é para todos aqueles que resistirem. Ele dará uma coroa para os que o amam. Aleluia. Sabe que o propósito maior de Deus na sua vida é te fazer crescer espiritualmente. Provação não tem nada a ver com que Deus não te ama. Ele te ama sim. Ele dá a
fazendo crescer espiritualmente, para que depois que passe as provações, você se torne um instrumento de bênção. Você se torne um instrumento de bênção e de salvação na vida das pessoas. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que vocês saibam suportar com alegria as provações do Senhor. Porque depois que tudo isso passar, vai ser motivo de alegria, vai ser motivo de bênção, vai ser motivo de agradecimento, vai ser motivo de testemunho, vai ser motivo para você dar cultos e ações de graças em nome de Jesus. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Fecha teus olhos, oremos. Senhor, obrigado pela tua rica e santa palavra nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, a suportar as provações, as tentações na alegria. Sabendo que no mundo teríamos aflição, Senhor, mas dá-nos bom rumo para suportar, Pai, e vencer, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Oh, aleluia. Vamos louvar ao Senhor.